Kiev enfrentou um ataque sem precedentes, marcado pela destruição provocada pelos mísseis Iskander e pelos drones gerânios, que cruzaram o céu da capital ucraniana e da região de Sumy, próxima à fronteira com a Rússia. Esse bombardeio pareceu menos uma ação aleatória e mais uma mensagem clara de Vladimir Putin a Zelensky, demonstrando que a Rússia não apenas tem o poder de repelir ameaças, mas também de atacar o núcleo do inimigo com precisão cirúrgica. A questão que surge é: Kiev está sendo enfraquecida para uma futura invasão russa? O que os próximos movimentos do exército russo nos reservam? Todos os detalhes virão a seguir. A capital ucraniana, conhecida por sua resiliência e simbolismo, viu-se sob um ataque feroz na noite passada. O som estrondoso dos mísseis russos e o contínuo zumbido dos drones criaram uma tempestade de destruição que abalou profundamente Kiev e Sumy. Não se tratou apenas de danos materiais. O ataque atingiu também o psicológico, deixando uma marca de humilhação em toda a nação. As forças russas agiram com uma precisão aterrorizante, provando que, apesar dos esforços de resistência, o poderio militar russo permanece avassalador. Sumy, com sua importância estratégica, foi o primeiro alvo a ser atingido. As tropas russas tinham plena consciência de que ali se concentravam as reservas que Kiev planejava enviar para reforçar a defesa em Kursk, uma linha que já mostrava sinais de colapso. O impacto das explosões iluminou a noite, transformando o equipamento militar reunido com tanto esforço em escombros. O estrondo foi tão forte que pôde ser ouvido até em Kharkiv. Um lembrete sombrio de que a guerra não conhece fronteiras. Kiev, a joia ucraniana, não escapou da devastação. Na escuridão da noite, quando a esperança busca refúgio no descanso, os céus da capital se acenderam com a chegada dos mísseis Iskander e o incansável zumbido dos drones gerânios. Em uma manobra que alguns chamariam de ousada, mas que na verdade mostrou-se meticulosamente planejada, as forças russas lançaram um ataque coordenado e devastador. As sirenes ecoaram por toda a cidade e, embora as defesas ucranianas tenham tentado reagir, ficou claro que estavam sobrecarregadas. O inimigo não estava mais apenas à espreita, mas já havia penetrado profundamente na resistência ucraniana. O resultado foi devastador. Apesar dos esforços das autoridades em minimizar os danos, os relatos dos moradores e as imagens que circulam nas redes sociais revelaram uma cidade profundamente abalada, um Kiev ferido. Ruslan Kravchenko, chefe da administração militar de Kiev, em uma tentativa desesperada de controlar a narrativa, assegurou que não houve danos significativos à infraestrutura crítica, nem vítimas civis. No entanto, o tom de suas palavras sugeria uma realidade mais sombria. Os destroços dos drones derrubados causaram incêndios em áreas florestais e destruíram os telhados de diversas casas. Apesar dos esforços para projetar força, a capital estava visivelmente abalada. Enquanto em Kiev os incêndios causados pelos destroços dos drones eram combatidos, em Sumy, a destruição era clara e indisfarçável. As forças russas não se contentaram com o ataque inicial, dividindo seu enxame de drones em dois grupos, um direcionado ao aeródromo de Mirgorod e o outro a Poltava. O que antes parecia ser uma estratégia subestimada, agora mostrava-se uma tática calculada e devastadora. Kiev e seus aliados ocidentais podem se orgulhar de sua resiliência, mas a realidade no campo de batalha conta uma história bem diferente. A versão oficial dos acontecimentos, que tentou reduzir esses ataques a uma ofensiva comum, falhou em ocultar a verdade. A Rússia estava mirando no ponto mais sensível, a moral de uma nação já exausta pela guerra. O ataque a Kiev não foi apenas uma ação militar, foi um símbolo da capacidade russa de desestabilizar o coração da Ucrânia. Os mísseis Iskander, conhecidos por sua precisão e força destrutiva, serviram como um lembrete da fragilidade da resistência ucraniana diante de um inimigo que não dá sinais de fraqueza. A cada novo passo, a Rússia parecia estar à frente, empregando sua tecnologia e estratégia militar com uma eficácia assustadora.
Os drones gerânios, com seu zumbido mortal e constante, tornaram-se mensageiros de uma destruição inevitável, desafiando as defesas aéreas ucranianas que, apesar de seus esforços, mostraram-se insuficientes. A guerra na Ucrânia, que muitos no Ocidente ainda veem como uma luta heróica de resistência, revela-se cada vez mais como um confronto desigual, onde a supremacia militar russa prevalece com brutalidade e precisão. Kiev, cidade que simboliza a esperança de uma nação, foi profundamente atingida, mostrando ao mundo que, apesar da assistência internacional e da bravura de seus defensores, a realidade no campo de batalha é dura e sem concessões. Os detalhes desses ataques são reveladores. A escolha meticulosa dos alvos, a coordenação dos ataques, tudo aponta para uma estratégia russa que entende não apenas o valor militar dessas ações, mas também o impacto psicológico devastador. Em Kiev, uma cidade que já suportou meses de conflito, a chegada dos mísseis Iskander e dos drones gerânios é um golpe cruel na esperança, uma prova de que o conflito está longe de acabar e que a superioridade russa em armamento e estratégia é inquestionável. O nome Iskander, que na tradição militar russa evoca Alexandre, o Grande, é sinônimo de poder absoluto. Esses mísseis, com sua capacidade de evitar sistemas de defesa e atingir seus alvos com precisão, tornaram-se um símbolo do poderio militar russo nesta guerra. Os drones gerânios, por sua vez, trazem um terror silencioso, um zumbido que precede a destruição iminente. Essa tática é projetada para desgastar não apenas os recursos físicos, mas também a moral daqueles que ainda resistem. Em Sumi, a devastação foi tão completa que até mesmo veteranos do PMC Wagner, conhecidos por sua brutal honestidade, não puderam deixar de reconhecer com uma admiração sombria a precisão implacável das forças russas. A paisagem noturna, agora um cenário devastado, é um reflexo brutal da realidade dos ataques. As colinas e vales que antes compunham a paisagem de Sumi foram transformados em um terreno desfigurado, pontuado por crateras e destroços, uma lembrança constante do poder destrutivo da guerra. À medida que as forças russas avançavam inexoravelmente, a situação em Kiev capturou a atenção do mundo. Analistas militares passaram a questionar quanto tempo mais a capital ucraniana conseguiria resistir sob o peso desses ataques devastadores. As imagens que emergiram após o ataque são testemunhos sombrios da destruição que assolou Kiev. Vídeos e fotografias compartilhados nas redes sociais não apenas documentam os danos materiais, mas também capturam o impacto emocional profundo nos habitantes. Uma cidade que outrora era vibrante e cheia de vida, agora luta pela sobrevivência em meio às ruínas. Agradecemos por ter acompanhado até aqui. Até a próxima!